Nesse vídeo eu vou começar a escrever código JavaScript. Porém, agora eu vou começar a organizar o meu código de uma forma diferente que a gente usou até então. Em projetos anteriores, a gente sempre dividiu o nosso projeto, nosso problema, em problemas menores, usando o que a gente chama de função. Então, eu tinha lá uma função somar, por exemplo, que tem dois parâmetros, A e B, que retorna a soma, então A mais B. Só para te dar um exemplo de uma função. Então, eu posso ter uma outra função, seria aqui, vou dar o nome de multiplicar. Novamente, recebe dois parâmetros, A e B, e retorna A vezes B, no caso. Ponto e vírgula aqui. Em projetos pequenos, é até viável você trabalhar dessa forma. Você tem um único arquivo, e dentro desse arquivo você tem as várias funções que você usa no seu programa. O problema é que a partir do momento que esse projeto fica maior, você vai ter um número muito grande de funções dentro de um mesmo arquivo. Imagine só você ter aí 30, 40 funções, dentro de um único arquivo. Acaba inviabilizando a organização do seu código, vai ficar tudo muito bagunçado. Se você precisar fazer uma alteração rápida, você tem que ficar procurando, lendo o seu código todo para encontrar aquela função e aí sim fazer sua alteração. Para evitar isso, a gente vai começar a trabalhar de forma modularizada a partir desse projeto. Existem várias formas, de modularizar seu código. Eu poderia, por exemplo, dividir em arquivos diferentes. Eu poderia ainda continuar usando funções, só que ao invés de ter 40 funções dentro de um mesmo arquivo, eu poderia ter 4 arquivos com 10 funções dentro de cada arquivo. Ou ao contrário, eu poderia ter 10 arquivos com 4 funções, dentro de cada arquivo. Mas isso de forma organizada que siga, alguma lógica. Uma outra forma de organizar o seu código é separando ele de forma modular, em classes. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, a gente vai dividir essa interface aqui, em componentes diferentes. E essa divisão de componentes vai refletir no nosso código JavaScript também. Então, a gente vai ter vários arquivos separados e dentro de cada arquivo eu tenho uma classe, tá ok? Então, eu tenho esse exemplo aqui, somar e multiplicar. Eu vou fazer a chamada aqui de uma função, a função somar, por exemplo. Então, eu coloco aqui somar 2 e 3. Retornou 5, tá ok, beleza. Eu poderia também multiplicar, 2,6. Então, 2 vezes 6, 12. Tá ok. E eu posso transformar essas funções aqui e colocá-las dentro de uma forma de organização, dentro de uma classe. Então, é claro que classe tem outras utilidades, mas uma das utilidades de trabalhar orientado a objetos, usando classes, é organização. Então, eu poderia criar aqui uma classe matemática, abro e fecho aqui, e posso colocar essas funções aqui dentro, porque essas funções somar e multiplicar, elas têm relação, com a classe matemática. Então, por isso que eu falo que é organizar de forma lógica, Então, não faria sentido eu colocar essas duas funções dentro de uma classe textos, por exemplo. Sendo que, na verdade, os métodos aqui, as funções, são para somar e multiplicar. Então, faz mais sentido eu colocar dentro de uma classe chamada matemática, tá ok? E aqui, já que eu estou declarando uma classe aqui no JavaScript, eu não preciso usar a palavra função aqui, function. Então, eu posso tirar isso aqui. Veja que meu código vai até ficar um pouco mais limpo, Então, ficaria dessa forma. Agora, eu tenho uma classe chamada matemática e eu tenho dois métodos aqui. O método somar e o método multiplicar. Se eu atualizar aqui e tentar chamar multiplicar, 2,6 aqui, 2 vezes 6, 12, Veja que ele vai falar que não está definida essa função multiplicar. Porque já que eu estou usando classe, eu preciso agora instanciar essa classe, colocar isso dentro de uma variável. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, const, vamos colocar m, de matemática, recebe, new, matemática. Então, eu estou instanciando, essa classe aqui. E agora, aqui dentro do m, da variável m, da constante m, eu tenho somar e multiplicar, tá vendo? Então, eu posso usar aqui, multiplicar, 2 vezes 5, 2 vezes 5, e veja que retornou 10.
Essa foi só uma explicação rápida para você conhecer um pouco de orientação a objetos, caso você ainda não conheça. Se você quiser aprender mais, eu recomendo que você dê uma olhada no módulo 10 do Play Code Express, nosso curso de lógica, né? Que lá eu tenho um módulo completo falando sobre orientação a objetos, com informações mais detalhadas. Beleza? Eu expliquei isso aqui para você só para você ter uma noção da sintaxe do JavaScript, né? Para a gente começar a criar nossas classes aqui. Então já posso até apagar esse código aqui e vamos lá começar a escrever a nossa primeira classe. Então a gente vai começar por esse componente aqui, que eu dei o nome dele para Grocery Input Item, né? Então eu vou até copiar isso aqui e eu vou acessar esse arquivo aqui, que é esse arquivo que está aberto aqui, e eu vou dar o nome da classe, o mesmo nome do arquivo. Não é obrigatório dar o mesmo nome do arquivo para a classe, não. Você poderia usar qualquer nome aqui, mas é uma boa prática para deixar mais organizado. Agora aqui dentro eu posso começar a escrever os meus métodos. Eu tenho aqui no JavaScript um método especial chamado Constructor, que ele é chamado toda vez que uma classe é instanciada. Eu vou te mostrar um exemplo aqui para você entender como ele funciona. Então eu posso colocar aqui console log e vou escrever aqui construtor foi chamado, só para você entender. Vou atualizar aqui e veja que não apareceu nada no meu console, tá vendo? Mas agora, se eu instanciar essa classe, colocar isso dentro aqui de um constante, por exemplo, então vou colocar aqui const, vou dar o mesmo nome, mas começando aqui com letra minúscula. Aqui é uma padronização também. O nome da classe é com letra maiúscula, tá vendo? A primeira letra maiúscula, né? E usando o camel case aqui, né? Maiúscula para a primeira palavra, a segunda palavra input está maiúscula aqui, e a terceira palavra item está maiúsculo também. E aqui eu tenho uma constante, que ela não vai começar com letra maiúscula, vai começar com letra minúscula e camel case também. Poderia, claro, usar qualquer outro nome, eu poderia chamar essa constante aqui de G e funcionaria da mesma forma. Vou até deixar aqui só para você entender. Então, se eu atualizar aqui, veja que me mostrou uma mensagem de erro falando que o método construtor, né, da classe Grocery Input Item aqui não pode ser invocado, né, no caso, sem new. Então eu preciso aqui usar aquela palavra-chave, né, chamada new. Então eu estou instanciando essa classe aqui e colocando aqui dentro dessa constante. Então vamos ver o que acontece. Construtor foi chamado. Simplesmente mostrou a mensagem aqui, tá ok? Então o método construtor ele serve para isso, simplesmente para ser a porta de entrada, né, de execução de outros métodos, por exemplo, a partir do instanciamento de uma classe. Então aqui dentro do construtor eu poderia atachar eventos a esses botões aqui, poderia inicializar variáveis, entre outras coisas. Bora lá então começar a escrever alguns métodos, né, que a gente vai realmente utilizar aqui no nosso aplicativo. E para isso a gente vai começar com métodos mais simples, métodos para mostrar e esconder, né, elementos da interface. Então eu tenho aqui o meu input item aqui, né, que é esse componente aqui no caso, e eu quero criar um método que vai esconder essa parte inferior aqui, que seria, deixa eu abrir aqui, que seria a nossa classe aqui, mínimo estoque. Então eu tenho que colocar aqui usando o JavaScript, eu posso colocar um hidden aqui para esconder. Então vamos criar um método que vai fazer isso aqui para a gente, para eu não ter que ficar mudando, né, o HTML manualmente. Então vamos aqui no Grocery Input Item, e eu vou criar um método, vamos usar aqui, deixa eu ver aqui o nome, vamos colocar aqui hide, de esconder, né? Então, hide, esconder, mínimo estoque. Então, esconder estoque mínimo, que seria aquela parte inferior aqui do meu elemento. Deixa eu só comentar isso aqui. E aqui está aparecendo. Então, eu vou criar um método para esconder. Então, eu criei esse método aqui e o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele elemento lá, usando aquela nossa função, né, que a gente está usando aqui no utils, que retorna um elemento. Vou colocar aqui o ponto porque é uma classe, né? Então eu peguei aquele elemento ali e vou chamar o class list, que você já conhece,
e vou adicionar a classe hidden. Isso aqui é exatamente o que eu fiz de forma manual, agora a gente está fazendo usando o JavaScript. Então vamos ver aqui. Então veja que está aparecendo, né? Mas agora eu tenho aqui na minha memória, eu tenho uma variável g, que ela agora tem vários métodos, inclusive o método que eu acabei de criar. Então eu posso vir aqui e chamar esse método. Olha que legal. Ele escondeu o elemento. E agora eu posso criar, da mesma forma que eu criei o esconder, né, hide, eu vou criar o show para mostrar. Então vou colocar aqui o show. Ao invés de ele adicionar a classe hidden a esse elemento, né, ele vai remover a classe hidden. Vamos ver o que acontece aqui. Então inicialmente ele está aparecendo, né? Posso colocar esconder e posso trocar aqui por show minimum stock. Então esses foram os nossos dois primeiros métodos realmente funcionais aí, e para você já ver na prática, né, como funciona aí criar um componente de interface usando orientação a objetos. Eu agora vou mostrar para você um problema que esse código aqui tem. Então eu estou chamando aqui esse elemento mínimo stock usando aquela função, né, que eu já criei em projetos anteriores, que está aqui. Então veja que eu chamar cifrão é a mesma coisa que eu chamar document query selector e o nome do elemento, né? Vou até copiar isso aqui para você entender o que eu quero dizer. Então vamos colocar aqui embaixo e copiar isso aqui para você entender que essa chamada, né, é o mesmo que eu chamar essa parte aqui, tá vendo? E qual o problema aqui? O problema é que eu estou usando document para procurar, para pesquisar um elemento que tem a classe minimum stock. Quando eu uso document aqui, significa que eu estou lendo todo o meu HTML, do início ao fim, né, o body, tudo, para procurar aquele elemento que tem essa classe aqui, tá vendo? Só que como eu estou trabalhando agora com componentes, e eu estou só nesse componente aqui, input item, por exemplo, não faz sentido eu ficar procurando no documento inteiro. Então faz sentido eu só procurar dentro do input item, porque eu estou trabalhando somente com esse componente. Portanto, se eu deixar de procurar no documento inteiro, né, por esse item, né, por esse minimum stock aqui, e procurar apenas nesse pedaço aqui, né, então só nesse pedaço aqui, o meu código vai ficar mais rápido, vai ficar mais otimizado. Então essa é uma forma de otimizar, né? É claro que como o nosso projeto aqui é pequeno, a gente não consegue perceber isso não é perceptível. Mas é bom você já ter essa noção, né, para você conseguir deixar suas futuras aplicações mais rápidas. Então sempre que você está trabalhando com um componente, é interessante você evitar de ficar buscando elementos HTML, né, dentro do documento inteiro. E como eu posso evitar isso? Vou te mostrar agora. Então vamos voltar no nosso código JavaScript aqui. Eu vou apagar essa linha aqui e vamos trabalhar dentro do console agora. Então veja que eu posso criar aqui uma constante, input item, por exemplo. Vou até aumentar isso aqui. Que eu posso chamar lá o document.querySelector, né? E eu posso chamar aquele elemento ali, tá até aqui no meu HTML. Então posso chamar aqui um input item. Então agora aqui dentro dessa variável eu tenho só o input item. E em cima desse objeto aqui eu posso chamar de novo query selector. Eu não sou obrigado a usar query selector, né? Só em cima do document não, eu posso usar em cima de outros elementos também. Então, nesse input item aqui, eu poderia usar query selector, né? E aqui dentro, sim, eu chamar os elementos que estão aqui dentro. Então, poderia chamar aqui o minimum stock. Então, vou colocar aqui minimum stock. Então, ele trouxe para mim o minimum stock, fazendo uma busca somente dentro do input item. Veja que isso, logicamente, né, é muito mais rápido do que você procurar no documento inteiro. Então é isso aqui que a gente vai mudar, aquela nossa função
utilitária, né, do dólar, a gente vai mudar ela um pouco para ela receber o contexto. Ou seja, ela vai saber se ela precisa procurar o elemento dentro do document, ou ela também pode procurar o elemento dentro, né, de um outro elemento, para fazer uma busca mais rápida. Então é isso que eu vou alterar aqui agora. Então eu posso vir aqui nos úteis, né, aqui aquele nosso arquivo que tem várias funções, mas tem só uma por enquanto. Eu posso vir aqui e mudar essa função de forma bem simples. Eu vou passar um segundo parâmetro aqui, que eu vou chamar de contexto, né? E esse parâmetro é opcional, eu posso usá-lo ou não. Então o que eu vou fazer aqui? Se tiver o contexto, então se ele foi definido, né, no caso, eu vou retornar contexto, context.querySelector, né? Elemento. E se eu não passei o contexto, aí sim eu vou retornar uma busca, né? Um retorno da busca feita no documento inteiro. Então essa é a alteração simples que a gente vai fazer nessa função aqui. O jQuery ele funciona de forma parecida também, se eu não me engano. Mas essa é uma forma de melhorar a nossa função para deixar o código, né, mais otimizado, mais rápido. Então aqui agora nos nossos métodos, né, eu poderia receber uma constante aqui que eu vou chamar de input item. Ops, fazendo besteira aqui. Recebe input item. Então ele está pegando o elemento, exatamente o que eu fiz aqui no nosso console aqui. Tá vendo? Peguei o input item e coloquei o input item aqui. Só que no caso eu não estou usando o querySelector porque eu já tenho a função, né? Então eu estou usando aquela nossa função do cifrão aqui. E aqui eu posso passar como segundo parâmetro, eu posso passar esse input item aqui. Dessa forma, quando ele chamar a função aqui dentro, ele vai ver que eu tenho um segundo parâmetro, né? Vai ver e vai retornar a partir desse segundo parâmetro, como se ele fosse o contexto. Eu posso alterar isso aqui e alterar aqui também. Vamos salvar aqui e ver o que acontece. Tem aqui o hide minimum stock, escondeu, beleza, funcionou. E eu posso ter o show. Tá ok, funcionou. Só que não faz muito sentido, né, eu declarar essas duas constantes aqui e fazer uma chamada dentro do documento inteiro, né, em busca desse input item aqui. Então eu posso colocar isso dentro do meu construtor, para que essa variável input item ela seja preenchida, né, uma única vez, ao invés de ser chamada aqui duas vezes aqui. Então ele não fica na memória global, né, do meu objeto, da classe aqui, e mesmo assim eu faço a busca no elemento inteiro. Então eu estou desperdiçando muito recurso aqui. Então agora você vai ver na prática, né, para que serve o construtor. Então eu posso criar um this ponto. Eu vou colocar aqui L de elemento, né, o elemento que representa essa classe, esse componente aqui. Poderia ser qualquer outro nome, eu poderia colocar aqui input item, por exemplo, entendeu? Mas é um padrão que eu já uso há bastante tempo. E vamos colocar aqui então o nosso elemento input item aqui. Então quando eu instanciar a classe, ele vai colocar dentro dessa propriedade aqui, né? O this ele serve para isso. Ele serve para eu conseguir usar essa propriedade dentro de outros métodos também. Então ele deixa de ser, se eu declarar simplesmente uma constante ou uma variável aqui, ele faria parte do escopo desse método aqui. Então eu não conseguiria acessar a partir de outros métodos. Quando eu coloco o this aqui, é como se eu estivesse falando que essa é uma variável global à classe. É o que a gente chama, né, de variável de classe aí. Ou melhor dizendo, né, propriedade. Então ao invés de eu ficar repetindo esses dois códigos aqui, tá vendo? Declarando constante para usar só aqui dentro do método, agora eu posso usar esse this.el aqui de elemento, né? Eu posso usar direto aqui. Então passo o segundo parâmetro, que é o contexto, e aqui ao invés do input item eu vou colocar o this.el.
Vou dar um console log aqui só para você entender o que tem aqui dentro, né? Salvei aqui. Vamos chamar de novo o hide minimum stock. Veja que ele escondeu e agora ele mostrou. Estou usando o console log, né? Ele me mostrou o elemento aqui, que é exatamente o input item, tá vendo? Ele está fazendo uma busca somente aqui dentro. E se eu chamar o outro método, show minimum stock, ele vai mostrar e também deu um console log aqui embaixo. Tá ok? Antes de finalizar esse vídeo, que já está ficando um pouco longo, vamos só recapitular aqui o que esse código faz, né? Vou tirar esse console log aqui. E vamos recapitular aqui. Então essa é uma classe que ela foi declarada, né? A classe Grocery Input Item, que representa este componente aqui, que é o nosso primeiro componente, né? De 4 componentes. Então a gente já está começando a implementar esse componente aqui. Então a gente definiu essa classe que ela tem, até o momento, ela vai ter mais, né? Até o momento ela tem 3 métodos. O construtor, que é um método que é executado de forma automática, né? Quando eu instancio a classe, e tem outros 2 métodos que eu criei aqui, o que vai esconder esse mínimo estoque aqui e o que vai mostrar o mínimo estoque. Então quando eu instancio essa classe aqui, automaticamente esse construtor é chamado. E o que esse construtor faz? Ele coloca dentro dessa propriedade diesel aqui, e o que vai ter aqui dentro? Aqui dentro vai ter esse input item inteiro aqui. Então eu vou ter esse elemento inteiro aqui, o input item, com esses elementos aqui dentro também, né? Que representa o meu componente Grocery Input Item. Beleza? Então, isso que o construtor faz. Ele coloca dentro de uma variável global a instância daquele HTML que eu te mostrei anteriormente aqui. Se eu atualizar minha página aqui, você vai ver que nada acontece, né? Então, essa classe ela foi instanciada, está na memória, mas nada aconteceu ainda. Mas eu posso olhar, verificar aqui que essa propriedade é L aqui. Então, eu tenho aqui G, que minha classe está na memória, né? Que ela é do tipo Grocery Input Item, tá vendo? E eu posso ver que aqui dentro já tem aquele meu elemento lá. Então o elemento está aqui. Eu vou chamar esse construtor uma única vez, né? E vou colocar dentro dessa propriedade aqui, vou colocar o meu Input Item inteiro. Que a partir daqui de dentro, né? Desse elemento aqui, eu vou poder fazer várias mudanças no meu HTML, fazer cálculos, mudar esse número aqui do input, né? Por exemplo, quando ele clicar em menos ou mais, e mais outras alterações. Então eu já instanciei a classe e no máximo que eu tenho agora é esse elemento aqui. E se eu chamar outros métodos, né? Então eu chamei aqui a propriedade, agora eu posso chamar o método hide minimum stock, que ele vai simplesmente pegar esse mínimo estoque aqui, passando como contexto. Isso é bem importante que você entenda, né? Ele passou o segundo parâmetro aqui, que é o contexto, ou seja, aonde ele vai buscar. Então, se ele tem o contexto, ele vai buscar aqui dentro do elemento, né, input item. Então, ele chamou aqui de forma contextual e removeu, né, a classe hidden aqui no caso, hidden, no caso do método show, e no caso do método hide, que é esconder, ele vai adicionar a classe hidden. Tá ok? Então, se eu chamar aqui hide minimum stock, escondeu. Se eu chamar o método show minimum stock, ele mostrou. Então eu vou concluindo esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente continua implementando esse componente aí. Tá ok? Grande abraço, até mais e tchau.